Bom, este vídeo é sobre o capítulo 5, conceitos de redes. Vemos vários dispositivos hosts, que seriam nossos dispositivos finais, como desktop, notebook, servidor, tablet, smartphone, impressora, câmera, telefone IP e scanner. Nós temos os dispositivos intermediários, que é o switch, o roteador, ponto de acesso, roteador sem fio e modem para acesso à internet via linha telefônica. E nós temos também a mídia de rede, que fazem a nossa conexão entre computador e switch, entre switch e roteador. Então temos mídia LAN, por exemplo, o cabo direto, mídia WAN, longa distância, rede sem fio, e nós temos também a internet, a nuvem da rede, né? Então essa internet, ela só exemplifica a conexão de vários roteadores, né? Quanto à abrangência geográfica, nós temos algumas classificações, como uma PAN é uma rede pessoal. Através do Bluetooth, eu posso acessar celular, notebook, uma impressora, um tablet. Uma LAN, uma rede local, ela pode ser uma sala, um prédio ou um campus. Tem switch, telefone IP, servidor, um desktop, 2 usuários com desktop também. A VLAN são redes virtuais. Então, em vez de isso aqui construir uma rede, mas podemos criar redes virtuais. Então, eu crio uma VLAN, uma rede virtual, uma rede local virtual. Então, tem a LAN 2 para o pessoal de IT, a VLAN 3 para recursos humanos e tenho aqui a VLAN 4 para vendas. Então, a princípio, o domínio de broadcast, a gente vai ver o que seria isso lá na frente, mas o domínio de broadcast, em vez de ser a rede toda, é só a minha VLAN. Então, eu tenho mais segurança e mais eficiência. Eu tenho a minha rede sem fio, né? Tem um roteador sem fio. Nós temos rede sem fio para longa distância, né? Aumenta o alcance da minha rede. Eu tenho redes metropolitanas, né, tipo uma cidade, onde conecta diversas redes locais. Nós temos a WAN, que é uma rede a nível de continente, países. Então, por exemplo, eu estou conectado Tóquio a Moscou, então isso é uma WAN. E VPN, por exemplo, eu tenho a sede da empresa e tem vários computadores remotos. Então, eles podem fazer parte da mesma rede. É uma mesma rede, só que aqui é a rede privada. E ela utiliza da rede pública para criar essa conexão, que deve ser uma conexão criptografada. Nós temos algumas tecnologias para a banda larga, por exemplo, satélite, modem DSL, que utiliza a linha telefônica, por exemplo, a Oi, cabo modem, por exemplo, a NET Virtua. Então, ela recebe o sinal de TV, o cabo coaxial de sinal de TV, e aqui tem TV, internet e telefone. Aqui ele fala um pouco do DSL, né, que é uma linha telefônica, o cabo tipo NET Virtua, né, temos conexões também por fibra, que é a tendência atual, conexão por fibra. Nós temos também o uso do rádio, antena de rádio, então geralmente no interior das cidades pequenas, ou no campo, se utiliza antena de rádio, mas precisa ter avisada,
Se eu tiver um morro, alguma coisa que impeça o sinal, eu preciso estar enxergando a antena. Eu tenho satélite. O problema do satélite é que o upload é muito lento. O upload é 1/10 do download. Então, isso é ruim para coisas online, interação online, jogos. Então, não é bom, não é uma boa solução para quando se tem uma interatividade. Nós temos também os celulares que utilizam torre do celular, né, são dados móveis. Nós temos o hotspot pessoal, quer dizer, você compartilha seu sinal de internet para outras pessoas, né? Chamado de tethering, vínculo, né? Você pode usar Wi-Fi, Bluetooth, cabo USB. Então, é uma forma de você compartilhar sua internet. Aqui ele fala esse vídeo um pouquinho da camada de transporte. Basicamente aqui nós temos a camada de acesso. No modelo TCP/IP, aqui é a camada de acesso. A gente pode acessar via uma rede cabeada, por meio de uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio. O IP é para mim conectar quem não está na minha rede local. Então eu preciso, os meus pacotes precisam ser roteados, preciso achar um caminho na rede. Aqui eu tenho a camada de transporte, né, que ela é responsável pelo fluxo de dados na rede, e nós temos diversas aplicações. FTP, transferência de arquivo, web pode ser web comum ou web segura, HTTPS, transferência de Gmail, acesso remoto que é SSH, DHCP que é o IP dinâmico, DNS que é o mapeamento de uma URL, tipo www.cis.com para um número IP. Porque na internet não se usa o nome, a URL, tipo itaú.com.br, para fazer comunicação. Mas para o ser humano é mais fácil guardar a URL. Então, existe os servidores DNS que elas armazenam a URL e o IP. Então, na hora que você preenche, por exemplo, www.gmail.com, ele vai procurar um servidor de DNS e vai procurar aquela URL e vai retornar o endereço IP daquela URL. Então, daí em diante, toda comunicação se faz pelo endereço IP. RT para acesso remoto e por aí vai. Então é o seguinte, alguns serviços precisam ser garantidos. Então o TCP ele controla o fluxo da forma que ele controla se o receptor recebeu a informação, né? Se não recebeu, ele reenvia aquele segmento de dados. No DP não tem garantia, ele envia. Por exemplo, telefonia sobre IP. Numa conversa eu não posso ficar reenviando os pacotes, senão a conversa vai ficar confusa. Se eu perdi algum fragmento, paciência. Ele vai continuar mandando os pacotes, os segmentos da conversa, né? Futebol ao vivo. Futebol ao vivo também não posso ficar parando para reenviar pacotes. Senão o jogo já terminou meia hora e ainda estou assistindo no online. Então, eventos ao vivo se utiliza o DP, né? Então aqui é o acesso, como é o acesso à minha rede, aqui é o roteamento, aqui é o fluxo, que pode ser TCP ou DP, e aqui são as aplicações. Então o usuário coloca informação na rede através das aplicações. Se ele está navegando na internet, se ele está transferindo um arquivo, se ele está mandando um e-mail. Então o usuário coloca informação na rede pelas aplicações que vão utilizar um tipo ou outro um protocolo de transporte, que vai precisar usar o IP, que vai utilizar o acesso à rede, né? Quando a informação chegar na outra extremidade, a informação vai chegar lá por essa camada.
Então, vai chegar na camada de acesso pelo IP, camada de transporte, até o usuário receber alguma informação na tela. Aqui é outro exemplo das camadas: acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Então, TCP é confiável, confirma a chegada dos dados, reserva dados perdidos, entrega os dados em sequência. O UDP é rápido, baixa sobrecarga, não existe confirmações, não reenvia dados perdidos, entrega os dados assim que chegam. Então, aqui é o exemplo do TCP. Então, aqui esse vídeo, ele vai mandar alguns segmentos. Ele manda os 3 primeiros segmentos. O servidor recebeu, vai confirmar, vai enviar mensagem dizendo que recebeu. Então, ele vai enviar mais 3 segmentos. Pronto, chegou ao final, né? Tudo recebido. Ele vai agora confirmar que recebeu todos os segmentos. Pronto. No UDP, conforme chega, ele vai enviando. Conforme tiver dados para enviar, ele envia. E não existe checagem se recebeu ou não. Então o UDP não é confiável, mas é importante para eventos ao vivo. Bom, para haver comunicação entre um usuário e um servidor, né, dos computadores, precisa ter algumas informações. Uma seria o IP, que aqui eu tenho URL netacad.com e aqui cisco.com. Então, na verdade, existe um IP. Mas como aqui a gente não está preocupado em explicar IP, está mais preocupado em explicar porta, então, mas entendam que existe um IP. Então, eu informo o IP de destino e origem, que no caso aqui o destino é o servidor e a origem é o usuário. E quando vai da direita para a esquerda, a origem é o servidor, o destino é o usuário. Tá? Bom, vamos lá. Então, cada aplicação precisa ter uma porta. Então, se o usuário solicitou um serviço e ele é de web, então a porta é 80. Mas quando o usuário responde, ele responde para a porta do usuário. Então, a porta de aplicação é a porta inicial, quando você se comunica com o servidor. A resposta do servidor, ele já diz que a porta de origem é 80, mas destino é uma porta alta do usuário, né? Aqui, ele também está acessando a web, mas só que a porta de origem do usuário, a 1024, já está sendo utilizada. Então, ele precisa de outra porta. Então, o usuário vai utilizando portas conforme seja necessário, né? Mas a porta de destino sempre vai ser 80, porque é um servidor web, né? Que mais? Bom, então, para fazer uma transmissão entre o usuário e o servidor, precisa ter o IP, a porta, o IP origem e destino, e a porta origem e destino. E cada aplicação precisa ter uma porta. Então, se for a porta
web comum é porta 80, se for seguro é porta 443 e por aí vai. Então, se for DNS, que é o mapeamento de URL para IP, é porta 53, ele utiliza tanto TCP como UDP. HTTP é TCP porta 80, né? Por aí vai. Aí nós temos outros aqui, ó. Temos e-mail. A diferença do CMT é quando você envia o e-mail. O POP3 e o IMAP é para você receber o e-mail. O POP3 ele move os e-mails do servidor para o cliente, para o usuário. O IMAP não, o IMAP mantém tudo no servidor. Se você quiser excluir alguma mensagem, você vai lá e exclui. Então a diferença no recebimento pode ser POP3 ou IMAP, né? Aqui é compartilhamento de pastas, a gente usou esse protocolo LDAP, que utiliza TCP, UDP e a porta 389. Então vocês percebam que eu tenho um usuário se comunicando com vários serviços, várias aplicações, né, utilizando portas diversas, de acordo com a aplicação. Aqui tem transferência de arquivo, FTP. TFTP é outra forma de comunicação que usa outra porta e por aí vai. SMB para compartilhar arquivos. Nós temos acesso remoto para SSH, Telnet. O SSH tem criptografia, o Telnet não tem criptografia. Acesso remoto é a porta 3389 e usa tanto TCP ou UDP. O DHCP é IP dinâmico. Eu, em vez de colocar um IP fixo estático na minha máquina, eu uso IP dinâmico, que vai ser fornecido pelo servidor DHCP ou por um roteador que também faça o trabalho de servidor DHCP. NetBIOS é para redes antigas, legado. Tem também CNMP, CLP. E aqui está um resumo das principais portas, né? A porta, o protocolo que ele utiliza e a aplicação. Aqui a rede sem fio tem vários padrões e o padrão que deve ser implementado atualmente seria 802.11ac, né? Que permite 1.3 gigabits por segundo, né? A distância de 35 metros, frequência de 5 GHz. Tá? Esse é o ideal para trabalhar a 5 GB, né? E ela é compatível com versões anteriores. Nós temos também, a gente pode ter acesso via Bluetooth, né, uma conexão via Bluetooth, que segue um padrão e uma certa frequência. Nós temos o RFID, que é por proximidade também, que trabalha numa certa frequência também, 125 a 960 MHz. E a NFC é para pagamento, então por proximidade. Zigbee Z-Wave é para automação residencial, né? Pode ter algumas aplicações também na comercial, mas em princípio na automação comercial. Então quero colocar luzes automáticas, automação de luzes, de qualquer outro equipamento, ventilador, eu uso o Zigbee ou o Z-Wave, né? Então eles trabalham, o Zigbee trabalha sempre numa certa faixa de frequência, né? E tem um certo limite de distância, trabalha uma certa velocidade, de 40 a 250 KB por segundo, e aceita muitos dispositivos, né?
O Z-Wave é um padrão proprietário que pertence a uma empresa, Silicon Labs. Ele também aceita, são poucos dispositivos que ele aceita, né? A frequência varia de país para país, então se você importar um equipamento talvez não funcione para você. Se você vai se mudar para outro país também, o equipamento que você tem talvez não funcione. Porque trabalho, depende de país para país, a frequência é diferente, né? Nós temos aqui várias frequências. A 1G, 2G não tinha vídeo, né? A 2G que introduziu a voz digital, e até agora, que né, para alguns é presente, mas a maioria das pessoas ainda é para o futuro, que é o padrão 5G, né? Ele vai poder trabalhar download de 400 MB por segundo e o upload de 1,5 GB por segundo. Não, perdão. O download passa a ser 3 GB por segundo e o download 1,5 GB por segundo. Sempre a velocidade de download vai ser maior que o upload, que é porque a gente faz mais na internet é download, né? Aqui ele fala um pouquinho dos serviços. Aqui. O HTTP tem usuário, por exemplo, acessando lojas americanas. Acessando lojas americanas, ou a Cisco, né? Então você envia uma solicitação. Por exemplo, na loja Americanas eu quero pesquisar TV 50 polegadas. Então ele vai enviar uma requisição, um request, para o servidor das lojas americanas. E aí ele vai pesquisar, vai no banco de dados, vai procurar quais as TVs 50 polegadas e ele vai responder, né? É o response. Então, basicamente, é assim que se trabalha com o modelo cliente-servidor na web, né? O DHCP, um cliente também, ele está configurado como IP dinâmico. Então, ele vai procurar um servidor, que pode ser um servidor, um computador servidor, ou pode ser um roteador, que vai fornecer. Então, ele solicita e ocorre a resposta, informando qual é o número IP que ele vai receber. DNS. Ele informa a URL, ele está procurando netacad.com. Lembrando que a gente não existe troca de dados utilizando como endereço a URL. Então, se você vai utilizar a URL, tipo Hotmail, então a primeira coisa que é feita é procurar um servidor DNS, procurar aquela URL e retornar o IP. Então, as transações vão correr sempre pelo endereço IP que ele respondeu. Então nós temos os servidores de arquivo, servidor web, servidor de e-mail, né? E temos cliente de arquivo, cliente web, cliente. Então você precisa de algum aplicativo para ter acesso aos servidores. Então aqui exemplo de servidor DHCP que ele pode fornecer através dos IPs pelo roteador, pelo servidor. DNS, né? O cliente vai acessar essa URL e vai no servidor e retorna o IP. Então, .com é tal
IP. Nós temos também servidores de impressão que gerencia todo o trabalho de fila de impressão. Nós temos servidores de arquivos, né, que é o FTP, e tem algumas variações de FTPS, tem o SSH File Transfer, que é o SFTP. Nós temos o SCP, que também usa SSH. Então, o SSH ele trabalha com criptografia. Aqui também está falando do protocolo servidor web. Mas também não tem. Estamos seguindo. Seu Gmail, então, quando o cliente envia um e-mail, né? Então, quando envia o e-mail, ele está usando o CMTP, né? E quando ele baixa o e-mail, esse usuário vai usar receber e-mail, pode ser IMAP ou POP3, são protocolos para e-mail. Se ele utilizar o IMAP, os e-mails ainda ficam no servidor. Se ele utilizar o POP3, os e-mails são baixados para o destinatário, para o cliente, para o destinatário. O proxy, ele funciona como tipo um cache. Então, se você acessou uma página, está navegando, entrou numa página, você já acessou aquela página há pouco tempo, ela não teve alteração, ela vai procurar o cache no seu computador, né? Ou em outro lugar, que está configurado em outro lugar, em algum lugar. Então, ele não vai precisar navegar na internet para pegar aquela página, desde que ela não tenha sofrido alteração. Então, o proxy ele vai armazenar informações sobre as páginas navegadas, né? Ele também pode auxiliar na segurança. A autenticação que ele fala de autenticação, ele autentica o usuário, autoriza e faz a contabilidade. Então, é uma forma de se autenticar um usuário numa rede. Então, tem servidor de autenticação. Então, o cliente para acessar uma rede, ele acessa um servidor a autenticação, autorização e contabilidade. Você pode controlar acesso e outras coisas em relação a quem acessou o sistema. Nós temos o syslog, que também é um servidor que ele armazena informações coletadas do sistema, né? Então ele cria um registro de tudo que aconteceu, ele vai capturando as mensagens que trafegaram na rede. Aqui ele fala um pouco de switch. Então, vamos aqui dar uma pausa aqui. Tá. Então, basicamente é o seguinte: o switch ele comunica, né, faz a comunicação dos computadores na rede local. Cada computador precisa ter um endereço de gateway, que seria o quê? O IP dessa interface. Então, se por acaso o destino de alguma mensagem não estiver na rede local, a informação é enviada para o roteador, para o gateway da rede. E esse roteador vai ter rotas mapeadas para tentar localizar o IP destino. Então ele vai localizar o próximo roteador até chegar uma rede final de destino, onde tem o switch e tem lá o computador, o destino B, PCB.
Então, a função do roteador é procurar caminho para rotas remotas, endereços remotos. Aqui temos algumas NICs, algumas interfaces de rede, que é uma PC que é Ethernet, aqui uma placa sem fio, aqui via USB, né? Normalmente o notebook, na tela dele, ele tem na lateral dele, ou na parte superior, ele tem uma antena de Wi-Fi, sem fio. Nós temos repetidores, que a função dele é regenerar o sinal. Nós temos o hub, que ele conecta vários dispositivos, mas quando um certo computador envia informação para outro computador, na verdade no hub ele manda informação para todo mundo. Então não está em desuso, é até difícil alguém achar um hub por aí. A gente fala que ele cria um grande domínio de broadcast e manda mensagem para todo mundo. O no 3 é uma forma dele dividir uma rede em duas, segmentar uma rede. Então você coloca uma bridge, mas isso também já é soluções antigas. O que se utiliza atualmente é o switch. Então o switch, quando ele precisa se comunicar com esse computador com este computador, ele manda a informação para a porta dele no switch, e se o destino for conhecido, ele vai procurar a porta associada a esse destino. Se ele não conhecer o destino, ele vai mandar mensagem para todo mundo, menos para ele, para saber quem tem esse endereço destino. Aí é esse aqui. Ele vai enviar, sou eu, e aí ele vai já mapear a porta de acordo com o endereço MAC de cada máquina. Então, como ele recebeu desse computador, então ele já tem uma porta já mapeada. Só faltava mapear outro MAC, que é o de destino. Nós temos aqui pontos de acesso sem fio, né, ligação switch. Então tem alguns conectados com cabo direto, e temos também um ponto de acesso. Nós temos a ligação entre roteadores. Então a minha rede, para se conectar à internet, ela precisa de um roteador, né? Então, se a minha comunicação não for entre os computadores da minha rede local, for entre alguém remoto, então a informação vai para o gateway da rede, que aí vai procurar um caminho, uma rota para um próximo roteador. Por lá tem um vídeo falando sobre a parte de segurança, firewall e tal. Vamos para cá. Então o firewall ele usa várias técnicas para proteger, vai ficar entre duas redes, é só a rede interna da rede externa, né? Então ele vai utilizar vários recursos para impedir coisas que sejam suspeitas, né? Então, lista de acesso, você pode controlar, não deixar certos tipos de mensagens chegar na sua rede interna. Não vou deixar passar protocolo FTP, então ninguém vai acessar sua rede por FTP. Então tem várias coisas que você pode bloquear ou monitorar. O IDS, ele
O IDS ele não tem uma ação ativa. Ele copia o fluxo e depois ele verifica, né? Ele vai gerenciar, então existe um tráfego na rede e ele copia o fluxo e vai analisar esse fluxo. Já o IPS, o fluxo passa por ele. Então o IPS é uma solução ativa. Então, IDS é passiva, ele coleta informações suspeitas e trata, verifica as informações, que tipo de ataque está ocorrendo, se for o caso. O IPS não, ele tem uma ação ativa. Aqui também temos equipamentos tipo da Cisco, que é para controlar também a ameaça, né? Então ele consegue filtrar o tráfego na rede, né? Tem várias funções tipo anti-spyware e serviço VPN, então tem várias coisas que esse equipamento, ele Cisco ASA 5506, ele provê. Hoje temos redes enormes, né, com vários data center, equipamentos espalhados pelo mundo, grandes empresas. Então, para gerenciar isso, então, tem sistemas que têm essa finalidade. Então, aqui eu posso verificar se uma certa máquina, então esse DNA Center, ele verifica se um certo computador está com eles atualizado, se o antivírus está atualizado. Então, ele permite o gerenciamento remoto dos meus hosts na rede. Aqui é importante que equipamentos antigos, tipo mainframes antigos, eles têm pouca proteção contra ataques. Então a gente tem que tentar manter o máximo possível longe da rede. Então tem que ter cuidado especial com o equipamento antigo, tá? Um roteador antigo, um switch antigo que não implementa algumas funcionalidades que são essenciais hoje em dia. O Patch Panel é uma forma de você conectar seus equipamentos de rede, roteadores com switch. Então ele organiza a sua rede, né? Ele também serve para gerar sinal, né? Então tem várias funções do Patch Panel. E aqui também facilita você ter uma manutenção, verificar se os cabos estão bem conectados, se estão bem, as conexões são perfeitas. Aqui é outro item importante, interessante, que é você poder alimentar pelo seu equipamento, pelo cabo de rede, um equipamento que está distante. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera, essa câmera precisa de alimentação. Então, não preciso ligar essa câmera numa tomada. Ela vai ser alimentada pelo cabo de rede. Então, tem certos equipamentos que eles alimentam com energia o cabo e lá na ponta você vai utilizar essa energia. Quando isso não é possível, porque é uma instalação antiga, você não tem esse equipamento, a outra solução seria o injetor PoE. Esse injetor, ele recebe o cabo, ele é tipo parece uma fonte de energia ligado a uma tomada. Ele recebe os dados, por exemplo, tem um switch que não provê carga, né? Switch comum, e ele faz a conexão com uma câmera. Então, próximo à câmera, eu coloco esse equipamento, né, o injetor de PoE, tem entrada de dados, né, que vem do switch, e eu tenho aqui a tomada PoE, que ela faz? Ela vai fazer a conexão com a câmera. Então, a câmera vai receber um cabo alimentado, energizado. Tá? Outra solução é utilizar a própria rede elétrica. Então, numa instalação que eu preciso fazer uma conexão do primeiro andar com o terceiro andar e colocar o boi da rede sem fio não vai funcionar, tem problemas, o sinal é fraco. Então, eu posso utilizar a rede de energia, desde que ela esteja na mesma rede, né, na mesma fiação de cobre. Então, eu conecto a minha internet na linha telefone, na tomada elétrica, e lá no terceiro andar eu vou poder ter acesso à internet.
Então são as soluções aí atuais. Aqui também é um controlador de rede baseado em nuvem, né? Então posso ter acesso remoto a rede, rede sem fio, né? Então esse sistema aqui ele gerencia a rede sem fio no mundo todo. Então seria uma rede sem fio, ele faz gerenciamento da minha rede. Aqui ele demonstra alguns equipamentos de rede, né? Tipo alicate de crimpagem, né? Aqui é um teste, então ele demonstra vários equipamentos, né? Decapador de fio, crimpador, equipamento para multímetro, testador de cabo, loopback. Então loopback, esse conector, ele é usado na NIC. Então você conecta ele na sua placa de rede, vai verificar se está funcionando, a emissão e recepção de sinal está funcionando. Geradores de tom, que eles testam até a distância e verifica de que distância está o seu destino, né? Analisador de rede Wi-Fi, ele vê como esse sinal está fraco, ele vê como é que está os sinais de Wi-Fi, né? Que pode até ter mais de uma frequência. Nós temos alguns cabos de rede, par trançado, coaxial, fibra ótica. O par trançado, ele são 8 fios, né? São 4 pares. Cada fio, como eles são de cobre, eles precisam estar encapados. E eles são torcidos, porque se eu tiver 2 fios elétricos em paralelo, eles podem gerar um campo magnético. Então, estar torcido é para evitar a geração desse campo magnético. Nós temos o cabo coaxial, que é um cabo só, né, um fio de cobre, e ele tem aqui uma manta metálica para proteção. E aqui nós temos a fibra ótica, né, que também ela pode ser multimodo ou monomodo, né? Multimodo usa LED, monomodo usa laser para fazer comunicação. Aqui os cabos coaxiais, aqui como ele funciona, a blindagem metálica. O par trançado. Esse aqui é o cabo blindado, tá? Que tem o TP, que é um shield, que ele não é blindado, e temos o STP, que é blindado. Isso aí, por exemplo, vai passar numa rede suscetível à interferência. Por aí vai. E no 3. Aqui os conectores, né? RJ45. Aqui algumas categorias, tem mais categorias, só algumas. O CAT5, que trabalha a 100 megabits por segundo, a 100 MHz, né? Nós temos o CAT5, que trabalha a 1 gigabit por segundo, a 100 MHz. E nós temos o UTP CAT6, que trabalha a 1 GB por segundo, a 250 MHz. Né? E ele tem mais trançamento por metro, então ele é mais resistente a interferências, tanto EMI como RFI. Aqui os cabos, o modelo, organização de cabos T68A e T68B. Para você criar uma conexão, tanto faz, você pode usar esse modelo, né? A diferença que o verde aqui vai virar laranja aqui, né? Então é o seguinte, vamos mostrar outra coisa.
Aqui, quando eu tenho um PC ligado a um hub, pode ser um switch, a tomada, que é o macho, que está ligado a uma fêmea, vai ser o TX com RX. Então, aqui é o T é o transmitter. Ele vai transmitir e lá vai ser o receiver, vai ser o receptor, né? No caso, ai meu Deus do céu. No caso do na parte do PC que recebe, ele está ligado ao TX, que é onde transmite. Então o hub transmite para o PC, sai pelo transmitter e recebe lá no receiver. Mas se eu utilizar um cabo para ligar dois computadores, no caso do PC, é TX com TX, a tomada é a mesma. E eu não posso transmitir para o transmitter do outro, onde o outro transmite. Eu tenho que passar do transmite tem para o receiver. O receiver tem que estar ligado ao transmitter. Então, o que ocorre? A gente precisa inverter essa conexão. A gente precisa trocar o verde pelo laranja. Então, o que acontece é que para você ligar dois computadores de forma direta, sem o uso de um switch ou hub, você não que precisa, você precisaria ligar, fazer um cabo do tipo T568A e fazer a outra extremidade com T568B. Mas acontece que hoje em dia as placas de rede têm recurso para que isso não aconteça, que não seja necessário isso, né? Aqui, ó, que é o recurso MDix. O MDix ele provê essa funcionalidade de detectar. Então é o seguinte, para memorizar isso aqui, né, ele está pedindo o A, então às vezes é muitas cores, muita organização, então como é que eu prefiro decorar isso? Eu decorei que é intercalado ou uma certa cor com branco. E eu também memorizei que é um verde, um laranja, um verde, um laranja, tudo intercalado, um azul e um marrom. Sei que o marrom é com marrom, sei que o verde é com verde, e sei que o azul fica do lado esquerdo. Então o laranja vai ficar do meu lado direito. Está correto. No outro é só trocar o verde pelo laranja. Então no 2 fazer a mesma coisa. Então não começo mais com verde, começo com laranja, verde, azul e marrom. Sei que marrom é com marrom. Sei que o azul é do lado esquerdo do azul. Sei que aqui vem outro laranja, laranja com laranja. Só falta colocar então que sobrou o verde e vai entrar aqui. Ó. Verifiquei. Está correto. Então aqui ele fala demonstração conjunto teste e teste um cabo. Então é interessante esse vídeo. Explica como é que você monta um cabo. Aqui ele fala um pouco da fibra ótica, né? O buff aqui, aí tem material, tem a capa, tem material de reforço, tem um buffer que é só para proteger o núcleo, revestimento interno. Revestimento interno
ele atua como um espelho refletindo a luz. E o núcleo, onde é transmitida a luz. A fibra pode ser monomodo, onde usa LCD para transmitir, normalmente para longa distância. E nós temos também o multimodo, que usa LED, é para curta distância, até 550 metros. Tá? Mas peraí, volta aqui. Tá aqui com especificações. Aqui alguns conectores de TST, ULC. Então são alguns conectores. Aqui é duplex. Se a minha comunicação for duplex, aí eu tenho que usar um conector duplex. Bom, aí encerra o capítulo.